É, então, só falta a nossa Isis. Vou cobrar ela aqui. Espera aí. A Alicia vai entrar ou Roberto? Eu acho que sim. Deixa só. Ela tá aqui do lado. Deixa eu checar com ela aqui e já retorno para você. Só um minutinho. Seria Ilse, não, Fernando? Em vez de Isis? Ilse, não? Em vez de Isis? Ilse. Estou mandando um zap para ela. Rodrigo, você chegou a ver a nossa gravação? Não, a gravação não tive tempo de ver, não. Qual a gravação que você mandou no WhatsApp? Isso. Não, essa não tive tempo de ver, não. Rapaz, foi muito boa a reunião, viu? Muito legal. Jerônimo. Eu vou dar uma olhada depois, com certeza. Aí você está entrando e... A Alicia vai entrar agora também. Oba, bacana. Você já conhece a Alicia, Rodrigo, né? Sim, conheço. Então. Com certeza. Todo mundo dentro de casa. Eu vou apresentar a Lúcia para vocês. Eu quero que você coloque aqueles 2 documentos aí no Zap. Um resumo do livro que ela coordenou. Ela fez um pós-doc em gestão de pessoas. E vocês vão ver, pelo resumo, é uma verdadeira síntese das dificuldades que a gente enfrenta para implantar uma rede. Ilse, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O outro documento é um documento... Olícia, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Desculpa o atraso. Isso. Então, eu estou apresentando aqui a Lúcia, que ela vai estar aqui como ouvinte. Eu pretendo que ela nos ajude em todos os grupos. Ela trouxe também um documento aí sobre a implantação de uma rede no agro dos Estados Unidos. Perspectivas, dificuldades. O fato é, minha gente, que a maioria das redes que hoje nascem, elas não vão concluir o seu objetivo. Porque é um aprendizado, é um caminho novo, onde o protagonismo não é individual. E lidar com isso não é simples. E eu vou pedir muita ajuda de vocês, porque esse é o exercício maior que a gente tem que fazer para avançar vou fazer uma síntese do que foi a reunião com o Rafael Zavala, que é o representante da FAO no Brasil. Eu achava que ia ser boa, mas ela foi espetacular, porque foram abertas várias possibilidades. Primeiro, que o convênio FAO-SEBRAE passou de 3 para 5 estados para encaixar a nossa demanda de incluir Rondônia. Ou seja, o total do convênio é 200 milhões, $1 milhão, que significa que a gente deve contar com cerca de $200 mil para investir no setor. Segundo, e aí a importância da presença do Rodrigo, é a possibilidade de uma parceria Sul-Sul, Rondônia-Bolívia, já que parece que as agendas de desafios são parecidas e faria muito sentido dentro de uma perspectiva anual, ou seja, nós estamos trabalhando, vamos fazer uma reunião com a Tereza Cristina, o ministro da Agricultura do México, o representante da FAO no México e o Zavala, para que o pleito de fazer um debate sobre a inclusão social e tecnológica dos povos tropicais parta da América Latina, não só do Brasil.
isso daria muito mais força. Essa leitura não é minha, essa leitura é do Rafael. O Kianca confirmou a participação do Bojanich para falar de café. Tem um artigo do Rodrigo, tem um artigo de vocês, e uma das razões também aqui é para a gente fazer um alinhamento de maneira que haja uma sintonia entre uma coisa e outra. Então, o potencial é enorme, a falta disposta a buscar recursos conosco na iniciativa privada para financiar o desdobramento do projeto. Agora, a minha proposta é que essa reunião seja bem prática, para a gente saber quem está fazendo o quê e hierarquizar prioridades. Eu vou começar com as que eu enxergo, que não são técnicas, mas tem a ver com mercado, estratégia, etc. E vocês vão comentando se concordam, se não concordam, se devem entrar na agenda ou não. Tá? Então, esse primeiro slide eu já venci. Então, a Daniele está, depois que recebeu a proposta de artigo da Ilse e do Jerônimo, ela vai usar o Carnaval para finalizar o artigo dela, e lá para quinta-feira a gente deve estar compartilhando com vocês, para todo mundo bater um martelo como uma construção coletiva. Eu aproveito para perguntar, Rodrigo, quando você pretende entregar o seu? Uma pergunta boa e válida. Me dê mais um tempinho para eu sentar aqui e trazer uma resposta contigo mais factível. Legal. Para não dizer que eu vou entregar semana que vem chegar e pedir por mais uma semana. Então, deixa eu te dar uma resposta mais factível mais adiante. Pode ser? Claro. Esse terceiro item é mais da alçada da Ilse e do Jerônimo, mas é importante vocês conhecerem. Renata, põe aí também os formulários. O Senar vai fazer o levantamento inicial nas 5 fazendas do polo, 5 fazendas de agricultura, e mandou um formulário básico que eles usam para que a gente, quer dizer, vocês técnicos e pesquisadores, suplementem, critiquem, coloquem no formulário as necessidades que vocês enxergam para que, naquela área, o desenvolvimento inicial seja o mais preciso e possam suscitar o passo seguinte, que é o desenvolvimento de um projeto executivo. Pois não, Ulisses? Ô, Fernando, só para eu tirar uma dúvida, eu não sei, a Dani teve um conflito de agenda e umas coisas pessoais para resolver. Ela estava em viagem, inclusive, né? Está chegando hoje. Só para ficar claro para a gente, eu não sei às vezes se ela estava conversando alguma coisa com você paralela, não sei. Eu posso estar só para botar todo mundo aqui no mesmo patamar. Esse artigo que você está falando, livro Daniele, quinta, é o que a gente tinha falado de um livro ou é algum outro artigo? Não, é o mesmo artigo. O livro é As Soluções Sustentáveis que Vêm dos Trópicos, que a gente, aliás, eu recomendo vocês acompanharem o endereço do nosso site aí, por favor. Pelo site, eu estou publicando tudo lá. O livro está excelente. A ideia é que esse livro seja objeto de um seminário internacional, através do qual a gente vai provocar as universidades mais importantes do mundo. Então, em cada área, tem um artigo propositivo. A gente não faz denúncia, a gente não faz diagnóstico, a gente propõe soluções. Esse é o foco do trabalho. E, dependendo
deve ser em junho, mas eu estou, nesse momento, achando mais que o seminário vai ser em agosto, porque está muito em cima e a gente está dependendo de um funding inicial para financiar a revisão em versão para o inglês. A FAO, inclusive, vai colaborar com a parte desse investimento. Então, esse artigo é o que nós discutimos na última reunião que nós tivemos online. Exatamente. Que a Jerônimo e Ilse mandaram uma proposta, aí a Daniela está inserindo a visão dela nessa proposta, e até quinta-feira já deve estar pronto. Porque, assim, na verdade, todos nós estamos envolvidos, né? Sim. Eu e o Roberto, e aí, assim, essa não significa que quinta estará pronto, né? Não, Tipo, a gente vai estar trabalhando, a Dani, Não. que falou que se comprometia neste final de semana do feriado carnaval. quinta vai estar pronto o esboço que ela vai fazer para colocar em discussão com você. O esboço que ela vai fazer para colocar em discussão conosco. Entendi. Ela já pegou a visão da Ilse do Jerônimo, vai colocar a dela, depois compartilha com vocês e vocês fazem a crítica final. Agora, viu, Fernando? Eu não sei o que exatamente a Ilse e o Jerônimo passaram para ela, mas a gente deu uma conversada ontem e ela estava um pouco perdida em como começar o capítulo. Vocês chegaram a passar alguma coisa para orientar esse esboço, alguma coisa começada? Não publicou, como é que foi? Publicamos. Não tem uma ementa lá no grupo? Fernando, eu vou observar depois, porque muitos entraram depois, né? Às vezes a ementa foi publicada no grupo antes da entrada deles. Eu vou observar isso. O que eu recebi, pelo menos, foi um e-mail com um documento compartilhado, só que nesse documento só tinha uma frase, o capítulo será escrito aqui, alguma coisa assim. Verdade. Mas não vinha nenhum conteúdo. A estratégia foi essa. Realmente, era para compartilhar na nuvem para todos trabalharem simultaneamente, não é isso? Exato, mas pelo que eu entendi, aí eu posso estar errado, porque eu não sei se vocês passaram algo além disso para a Daniele. Mas pelo que eu entendi, ela estava imaginando que ela receberia um direcionamento maior. Então, por favor, Wilson, você publica hoje ainda? Publico, com certeza. Eu coloco lá no grupo a ementa. O que a gente tem ainda um embasamento muito simples, né? É só para a gente começar mesmo. Como eu disse lá no grupo, é um documento base para a partir dali, a gente trabalhar esse tema, né? Porque não adianta nada eu fazer uma coisa mais complexa, mais elaborada, para depois ser trabalhado novamente, né? Seria retrabalho. Então, a gente parte do princípio de colocar uma base para que todos possam contribuir com essa base. O que vocês acham? Tá, e aí é essa base que tem que estar pronta para a semana que vem, é isso? Não, essa base eu vou colocar para vocês no grupo, lá no grupo do WhatsApp. É uma ementa, é um princípio, são algumas considerações, né, a respeito da cadeia produtiva de nativos na região norte em Rondônia, e daí, a partir daí, vai se dar a evolução do artigo. Bom, que eu pensei que já estava publicado, por isso que eu falei quinta-feira. Não, mas é porque eu me lembrei agora, Fernando, na última reunião a gente até se confundiu mesmo. Ficou decidido que ia ser publicado na nuvem e depois a gente não voltou ao assunto. Você pode ver lá a informação, não tem obrigação de ser na quinta-feira. Ela vai botar hoje, a Daniela vai ver, e vocês produzem uma versão caminhando para a versão final e a gente discute dentro do prazo aí, que o mais urgente possível. Tá bom assim? Ok? Eu vou agora dizer as coisas que eu acho. Rodrigo, pode falar. Não, acho que tranquilo. Acho que botando aí um esboço de esqueleto aí, que é o previsto, a gente vai dar para seguir a partir daí. Uma coisa que, voltando um pouquinho atrás, vamos fazer uma rodada de apresentação para ver quem está nessa chamada, por favor? Apesar de eu conhecer alguns participantes, obviamente.
Obrigado. Lúcia. Para você se apresentar, Lúcia. Está fechado o seu microfone. Continua fechado, Lúcia, seu microfone. Enquanto resolve, fala você, Lúcia. Vamos lá. Bom, meu nome é Ilse, eu creio que a maioria aqui já me conhece. Eu trabalho na área de psicultura, hoje com desenvolvimento de políticas públicas, mas já trabalhei na produção, já trabalhei em vários elos da cadeia e estou aqui no grupo contribuindo com o projeto de psicultura. Ilse é bióloga, assim como o Rodrigo, inclusive já teve aulas com o Rodrigo, né, Rodrigo? E é isso. Lícia. Eu sou Lícia, também sou bióloga, por isso que eu levantei a mãozinha assim, né? Eu também sou Esse bióloga. grupo tá bom, hein? Sou pesquisadora aqui da Embrapa Pesca e Aquicultura. Sou pesquisadora na área de nutrição, mais voltada para a área de fisiologia, tipo uma endocrinologia de peixe, assim. Só que já há algum tempo eu estou meio direcionada para a área de gestão. E aí eu tenho que admitir, assim, que eu fico pensando, não, eu estou fazendo pesquisa, né? O gestor também faz pesquisa. Com certeza. Então, há algum tempo eu venho no gestão de projetos grandes, né, e da unidade, e hoje estou como chefe de pesquisa e desenvolvimento da unidade, aqui da Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas. Consegue entrar agora, Lúcia? De todo mundo aqui, eu também conheço o Rodrigo há mais tempo. Não sei, hein? Sei não, hein? Não, eu digo das pessoas, de todo mundo que eu conheço, daqui da reunião, o que eu conheço há mais tempo é o Rodrigo. Sim, sim. Roberto, por favor. Acho que a Lúcia está falando com o microfone fechado, Lúcia. Posso falar? Pode falar, Roberto. Então tá bom. Bom, eu sou Roberto Flores, sou economista, trabalho como pesquisador aqui na Embrapa, em Palmas, já tem 11 anos. Sou de São Paulo e estou atuando como chefe de transferência de tecnologia aqui na unidade, junto com a Alicia, né, que é chefe de pesquisa, e a Daniele, que é nossa chefe geral. E é isso, eu tive muito recentemente fazendo doutorado na Universidade de Purdue, em Indiana, nos Estados Unidos, entre 2016 e 2020, trabalhando nessa temática de economia para aquicultura também. Acho que é isso. Fernando, acho que você está no mudo. Renata, por favor. Meu nome é Renata, sou advogada e trabalho com o Fernando no Fórum do Futuro, colaborando com as reuniões e os relatórios e tudo que diz respeito aos projetos do Fórum. Pau para toda a obra, né? Pau para toda a obra. Lúcia, seu microfone está fechado. Seu microfone. O microfone, Lúcia. Ainda está fechado, professora, seu microfone. Ao lado do íconezinho da câmera, tem o ícone do microfone, deve estar fechado ainda, não consigo abrir daqui. Bom, ela deve estar com algum problema lá. Vamos avançar, então? Rodrigo não se apresentou ainda. Não? Por favor, Rodrigo. Obrigado. É uma voz de festa, todo mundo conhece, mas vamos lá. Vamos lá. Bem, eu sou o Rodrigo Robach, né? Sou pesquisador de carreira do MCTI, do antigo INPA. Estava lotado no MCTI em Brasília, quando eu fui assumir esse cargo na FAO, mas lá em Roma, no qual eu era responsável pela aquicultura e nutrição de espécies aquáticas. E, bem,
fiquei em Roma de 2018 a 2021 e agora estou aqui como representante da FAO na Bolívia. Obviamente que ainda fazendo os trabalhos, ou assessorando alguns trabalhos na aquicultura, mas, obviamente, agora sou pau para toda obra e muito administrador também, obviamente. Mas tento balancear um pouquinho e é uma honra, logicamente, ter sido nomeado pelo diretor-geral para ser representante aqui na Bolívia e vamos fazer o possível, o melhor possível para termos bons projetos, mais bons projetos, não que eles já não tinham bons projetos aqui, pelo contrário, aqui o país aqui está muito bem situado em relação aos projetos da FAO, sendo inclusive o segundo maior de projetos na América Latina, logo atrás da Colômbia, e eu pretendo continuar nessa posição ou passar em primeira posição, se possível. Mas, obviamente, que é uma oportunidade muito boa estar trabalhando aí com vocês, com o Fórum do Futuro, acho que tem muitas oportunidades aí para a gente juntar não só a aquicultura, como outras possíveis atividades que a gente tem uma visão comum, essa visão de ODS, obviamente, e vamos, como temos uma fronteira aí muito grande com o Brasil, queremos que, eu já tenho batido nessa tecla nas nossas reuniões aqui do Núcleo das Nações Unidas, justamente para ter isso, para ter esse entendimento que as ações que a gente faz aqui no país, na Bolívia, quanto mais ações fronteiriças, a gente precisa ter um parceiro do outro lado, para justamente juntar esforços e fazer melhor para as populações que vivem nessa região. E aí é o caso da região, apesar de eu não conhecer ainda estar buscando informação sobre essa região que faz fronteira com Rondônia, para ver realmente a potencialidade que temos nesse ecossistema, nesse bioma que faz fronteira com Rondônia, para ver o que é possível para a gente avançar com a piscicultura e, quiçá, outras atividades também de uma agricultura sustentável. Então, obrigado aí pela oportunidade e vamos adiante. Foi a mão de Deus que colocou você na Bolívia nesse momento, porque a confluência, a convergência de tudo que esse grupo representa é o nosso maior ativo, né? Então, eu vou colocar... Fernando, Oi. eu posso aproveitar e fazer uma pergunta para o Rodrigo? É um pouco fora do tema, mas ele estava se apresentando, me lembrou. Eu recebi um e-mail hoje sobre uma reunião do Ano Internacional da Pesca, né, que é da FAO, né, e o pessoal da América Latina. Aí eu te faço duas perguntas. Primeiro, se vocês estão envolvidos de alguma forma nesse ano, né, porque nós da Embrapa estamos querendo colaborar também. E se você conhece, né, José Aguilar, que foi que me mandou e-mail, se vocês têm algum envolvimento aí, e como que a gente poderia, de alguma forma, trabalhar em conjunto com isso. Sim, esse ano, na realidade, esse tema desse ano da aquicultura artesanal e pesca artesanal, IAFA em inglês, né, é uma resolução das Nações Unidas, na realidade, que transformou esse ano como o ano do IAFA, e, obviamente, a FAO Roma, da Divisão de Aquicultura e Pesca, é que está tocando essa agenda muito fortemente, com várias ações, e entre elas as ações aqui na América Latina e Caribe. E o colega Pepe Aguilar, sim, conheço, de longa data, diga-se passagem também, é um companheiro ele trabalha com aquicultura na parte no GIS, né, no planejamento das locais ideais e para fazer a aquicultura sustentável, com todos observando todas as matrizes que estão interagindo com esse sistema. E ele está como ponto focal, porque ele está na FAO América Latina, em Santiago, e ele é o ponto focal para tocar essa agenda com os outros parceiros e ver a participação de todos os países nessa agenda. Eu não estou exatamente a par, eu recebi também um e-mail dele para apontar a pessoa que seria o nosso ponto focal aqui na Bolívia, mas eu ainda não me informei exatamente como é que é a ideia que eles estão pensando em tocar essa atividade. Mas, obviamente, é super importante a participação de vocês, não só como o Brasil, como a Embrapa, Pesca e Agricultura, tem tudo a ver com essa agenda, e agradeceria a participação de ter um ponto focal aí com vocês confirmar, possivelmente confirmar não só com o Pepe, mas confirmar com o nosso colega Rafael aí para dar a participação do Brasil nesse ponto focal do IAFA. Obrigado pela pergunta.
Obrigado, Rodrigo. Maravilha. Vamos alinhar, sim. Acho que para a gente é importante estar junto também, tá? Então, dando sequência, eu vou colocar aqui a minha visão, que é de gestor, claro, não é de conhecimento técnico sobre o assunto, mas de tudo que eu vi lá de Rondônia, o Jerônimo, parceiro da Ilse, ele tem um pós-doc em Pirarucu, ou seja, ele está dentro totalmente da questão técnico-científica, e a Rondônia e a Ilse tem uma larga experiência de mercado, conhece tudo. O que eu estou entendendo é que falta um estudo atualizado linkando as necessidades da cadeia produtiva à realidade de mercado. O que precisa ser feito em Rondônia, num primeiro momento, para que exista um diálogo entre o que as pessoas querem, como elas querem receber o produto em São Paulo, no Rio, um dos mercados que vão ser demandantes. O que vocês acham sobre isso? Fernando, o Roberto é o cara desse tipo de coisa. Fala, Roberto. Gente, eu perdi o finalzinho, desculpa. Eu estava falando com o Luciano. O que foi? Roberto, me parece que falta um estudo atualizado linkando as demandas de mercado à realidade da produção. Segundo eu ouvi da Ilse, do Jerônimo, não tem padronização, o negócio é todo desorganizado. Eles tiveram uma redução de 2017 para hoje de 109 mil toneladas para 54 mil. E tudo isso sinaliza o não interesse da indústria em investimentos na área, porque está bagunçado. Então, será que um estudo por alguém que conheça a demanda de mercado e que possa orientar os produtores não seria importante? Sem dúvida. Muito importante. Só que teria que entrar a fundo aí, né? Entender a realidade do Estado, né? Eu mesmo não sei detalhes a respeito, mas entender a cadeia produtiva, como é que está o processamento aí, a cadeia de insumos, né? Exigiria de fato um estudo aí para a gente entender os porquês aí dessa rede, né? Mas enfim, aí precisaria ver como que faríamos isso, qual que é a ideia, né? Mas esse é o caminho, né? Na minha tese mesmo, né, que eu defendi faz 2 anos, uma das coisas que eu propus foi um modelo de equilíbrio geral da aquicultura no Brasil, mas com muito foco em tilápia e tambaqui, né? Infelizmente não deu para partir para outras espécies, porque aí ficaria uma coisa muito grande, né? Mas poderia ser um próximo passo. Ligando todas as informações que a gente tinha de custo de produção, cadeia de insumo, transporte, processamento e dados de entrevistas que fizemos com consumidores. E aí esse modelo de equilíbrio geral dava certos impactos na cadeia, né? Então, por exemplo, quando você muda o preço de uma ração, ou quando você faz uma rota de transporte novo entre um ponto de ligação, oferta e demanda, qual o impacto que você tem num preço final, ou numa demanda final, ou como que uma espécie interfere no consumo da outra, né? Então, foi um trabalho longo aí que a gente fez, chegou em alguns resultados interessantes, mas dá para partir por aí também, tá? Não sei se eu respondi muito bem sua pergunta. É isso mesmo. Rodrigo. Obrigado. Bem, tendo o Roberto aqui como nosso ponto focal dessa questão, acho que eu não quero chover no molhado aqui também. Mas, de todo modo, eu acho que essa questão é uma questão, você vê uma questão já a gente ouve disso há 30 anos já, basicamente. Então, é aquela questão do que o produtor está muito interessado em produzir, às vezes sabe produzir bem, vai para a atividade, investe, mas ele esqueceu um detalhe, né? Que ele vai ter uma produção que vai ter que vender para alguém, e não sabe para quem vai ser vendida essa produção, muito menos está pensando em padronização de tamanho, peso, preço, etc. Então, o que a gente vê é uma grande quantidade de pessoas produzindo
os pequenos e médios, logicamente, os grandes sabem fazer isso bem melhor, que estão, às vezes, não sabem fazer, não sabem nem como faz a conta, se estão produzindo e ganhando dinheiro, ou se estão produzindo e gastando dinheiro. Isso é uma realidade. Agora, obviamente, já houveram vários trabalhos enfocando essa temática, então acho que a primeira coisa seria fazer uma grande avaliação de trabalhos aí, pretéritos, né? Trabalhos que já estão aí, que inclusive a FAO Brasil mesmo, entre 2004, 2005 a 2012, financiou vários trabalhos de consultoria apontando em várias cadeias produtivas da aquicultura, para atingir justamente para isso, para mostrar essa cadeia, o potencial da cadeia produtiva para o mercado consumidor. E, obviamente, o mercado consumidor é os principais centros consumidores do país, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, as principais capitais, né? E alguns trabalhos focados até para as capitais do Nordeste. Então, acho que isso seria interessante resgatar esses trabalhos, que é um acervo bibliográfico aí interessante, já pago, há muitos trabalhos muito bem feitos, diga-se de passagem. Eu mesmo coordenei alguns, modéstia à parte. Então, acho que a gente deve resgatar isso. Agora, Rondônia, realmente, a Ilse está aí para nos dar esse norte. Qual foi o grande entrave, qual que é o entrave, né, que a gente deve buscar vencer para haver esse entendimento, eventualmente chegar até em padronização de tamanho, de peso, eventualmente de preço para um mercado específico, de determinadas espécies, né? Que eu acho que a espécie, no momento, é o tambaqui. Se teremos mais adiante o pirarucu, que eu particularmente, sempre fui um fã do pirarucu, desde o momento que eu o conheci, num viveiro lá no INPA, não vou dizer a data aqui para não dizer minha idade, mas eu pensei, por que não estão produzindo esse peixe há mais tempo? Pelo amor de Deus. É um peixe que cresce 10 quilos em um ano. Qual outro peixe que a gente conhece que faz isso? Eu não conhecia ainda, né? Tem uns modelos e tal, mas não chega nesse potencial que o pirarucu tem. Obviamente que esse peixe essa espécie tem um custo altíssimo para produzir, mas não seja por isso que o consumidor não vai estar interessado em pagar o preço que for aceitável dentro das perspectivas de produção e mercado e transporte e tudo mais, né? Então, eu acho que tudo tem um preço que pode ser viável a partir do momento que você conhece o mercado e que você vai colocar esse produto, né? Obviamente. Então, meu ponto principal é esse. Eu acho que tem bastante estudo aí já elencado para isso, né? Até a sua própria tese, né, Roberto? Acho que já dá um norte bem bom. E é juntar isso com a informação que a Ilse puder nos ajudar e, dentro da perspectiva do conhecimento que ela tem, dar esse norte. E vamos para cima. Obrigado. Antes de passar para você, para objetivar a questão, nós já temos aqui os elementos básicos. Eu vou sintetizar o que o Roberto e o Rodrigo disseram para constituir esse programa, uma tomada de preços para fazer a complementação do estudo depois da sistematização dos trabalhos já produzidos. Eu queria que você talvez contribuísse direcionando uma contratação ou não para alguém fazer isso, porque toda sinceridade, esse estudo ele tem o condão de determinar o que a gente vai fazer. Então, se ele não for feito com rapidez, e nenhum de vocês sempre o que fazem para tocar isso, a gente vai ficar contando com isso no final do ano e aí a gente não instrui a cadeia sobre o que deve ser feito. Fernando e todos, né? Realmente, a fala do Roberto e do Rodrigo descreve perfeitamente, né, parte da problemática que nós temos aqui na cadeia produtiva da piscicultura. Mas a gente começa antes disso, né? O problema que a gente precisa, os problemas, né, as dores, né, dos piscicultores aqui começa antes disso, porque nós temos também que profissionalizar essa produção lá da porteira para dentro, né? Porque o produtor daqui, como da maioria do país, como o Rodrigo disse a princípio, ele produz a bel prazer, ele está ali produzindo o que ele quer, né? Com a qualidade que ele quer, com a quantidade que ele quer.
né, do jeito que ele acha que deve produzir. Então, a gente deve começar esse trabalho lá dentro da propriedade, né, com uma mudança de concepção do que é a produção de peixe para atender um mercado consumidor, né? Então, eu acho que, além de tudo que já foi dito, essa parte também é importante, inclusive para os pequenos e médios, que é a maioria, a grande maioria das desistências, né, dos piscicultores que pararam de produzir aqui em Rondônia, a gente precisa organizar, né? Se não é em uma cooperativa, em uma associação, que seja em grupos informais, para que nós possamos conseguir viabilizar alguns benefícios, como compra de ração em conjunto, porque a pessoa que tem uma piscicultura de 10, 20 hectares, lá na linha B40, que está a 70 quilômetros da BR, e que compra 500 quilos de ração por mês, ela nunca vai ter lucro, né? Então, são questões que a gente precisa contemplar também. Wilson, separando as caixinhas aqui, a primeira coisa é que tudo que você falou aí é importante, mas faz parte do assunto que a gente tratou no outro bloco, que foi a questão dos formulários. Da gente debater junto ao Senar o que precisa ser identificado dentro da realidade das 5 fazendas. Não é a Rondônia, não é a perspectiva da piscicultura Rondônia. São 5 fazendas, quais são as dificuldades dentro de cada uma delas, turbinar o formulário com a sua visão, a visão do Jerônimo, e mandar o Senar apurar esses primeiros dados. Essa é uma coisa, para caminhar no sentido da organização que você está falando. A outra coisa é o estudo. Se vocês concordarem, eu vou reunir tudo que vocês disseram numa síntese de estruturação de um estudo, que a gente vai dar especificamente, a partir da concordância de vocês dos detalhes de que esse estudo deve envolver. Sistematização, quais são os dados de mercado novos, etc. Pode ser assim? Você fala o estudo de mercado. Bom, pode ser, é claro que pode, Fernando. É claro que pode, só um minuto. É claro que pode ser assim, com certeza, né? Mas, até onde eu li o formulário, eu estava entendendo que ele é só um levantamento das potencialidades das fazendas. Sendo que ele é mais abrangente, você está certo. Então, os formulários são para criar um modelo operacional. Tem 5 fazendas. A partir desse levantamento, a gente tem um norte específico do que fazer. Construir um projeto executivo para 5 fazendas. E depois vira uma amostra para um projeto maior. A questão do estudo, eu acho que é mais uma leitura do que o mercado exige para sinalizar a produção do que é preciso fazer. Eu entendo dessa forma. Está correto? Roberto, é isso? Bom, Fernando, acho que tudo é possível, né? Depende do que a gente quiser, aonde a gente quiser chegar, né? Como a Ilse disse, né? A gente pode pensar numa parte mais de produção e fazer um levantamento das potencialidades e gargalos aí do setor, ou pode fazer algo muito mais completo, né? Tentando entender o consumidor da região e para onde que essa produção é escoada, como é que está a parte de transporte, aí o negócio vai fundo, né? Fazer uma pesquisa, por exemplo, com o consumidor, né, para entender o mercado, não é simples, né? Porque diferente. Mas o que está colocado é que essas duas coisas que você traz tem que entrar no nosso projeto básico. Uma coisa é a avaliação das fazendas que serão um modelo amostral. Outra coisa é o estudo. A gente vai compor com as demandas que vocês colocaram, e vocês vão rodar em contexto básico, e depois a gente classificar, contratar. Sim, se tiver esse escopo, essa intenção, essa possibilidade, é por aí mesmo. Mas, de novo, né,
assim, entender a cadeia como um todo e chegar até o consumidor é algo bem complexo, né? Então, depende muito desses fatores que eu falei, né? Mas quem vai indicar quem vai fazer o estudo são vocês. Quem vai indicar qual o conteúdo desse estudo são vocês a partir do que vocês disseram hoje. Eu só vou organizar, tá bom? Ok, ué, a gente negocia aí. Tá. Fernando, eu já estou pensando na operacionalização disso. É possível buscar recurso para isso? Para fazer esse estudo? Uma pauta de prioridade, e botar um preço e pedir o dinheiro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ontem a gente recebeu um contato de uma pessoa na Alemanha que já produz em pirarucu em sistema de recirculação lá. Caramba. E estão nos buscando para aumentar, porque hoje eles produzem 5 toneladas ano, né? E a expectativa deles é que eles aumentem pelo menos para 220. A gente não pode perder o espaço, né? Tá aí, mais uma prova de que onde está andando. Rodrigo. Não, tá. O que não é novidade, né? Porque se vocês verem os dados de produção de tambaqui da China, passa no Brasil. Porque os dados de lá não são tão fáceis de realmente filtrar. Mas a última vez que eu vi alguns dados mais pé no chão, já passava a produção de tambaqui do Brasil. E o pirarucu não só na Alemanha, na Europa de modo geral, em sistema de recirculação, no Japão. O pirarucu, na realidade, eu acho que é uma espécie que da América Latina, de peixes neotropicais, mais presente em lagos, em aquários do mundo. Praticamente todo o principal aquário do mundo tem um pirarucu, que é, assim, um exemplar ao concurso. Então, todo mundo quer um pirarucu no seu aquário, com certeza. Ele foi vendido a princípio como ornamental, né? Exato, leva como ornamental e depois vê o potencial de produção para a agricultura e vai embora. E a gente sabe que os principais aquários do mundo fazem pesquisa. Justamente essa ideia, ter um aquário para preservar as espécies e fazer pesquisa com elas e preservar para o ambiente, de modo geral, falando mundialmente, em escala mundial até. Cada vez eu me apaixono mais por vocês, tá vendo? Antes de mudar de assunto aqui, eu vou aproveitar para a Lúcia resolver o probleminha dela lá. Resolvi. Que ela se apresente, por favor, Lúcia. Lúcia Barbosa, é a minha área toda administração. Eu tenho mestrado, graduação, mestrado e o doutorado na área de gestão de pessoas, né, que é relações industriais, na Universidade de Londres. E eu fiz agora, recentemente, um pós-doutorado na Mackenzie, na parte também, dentro da parte de administração. Então, o Fernando está me dando assim, me colocou aí nesse desafio, porque o que eu posso ver, vocês estão falando, até que eu conheço um pouquinho do tema, porque eu já dei muito curso em Manaus. E então, aí a linguagem não é muito... me é familiar. Mas o objetivo é justamente, eu estou vendo que vocês estão falando, como gerenciar esses projetos. Como fazer, entendeu? Porque minha parte é gestão. Então, eu vou ver como eu posso contribuir com vocês, para com vocês nisso. Porque eu vi que tem gente que fala da parte de produção, tem gente que fala, cada um fala de uma parte, mas isso aí tem que ser... a gente tem que juntar isso tudo num todo. Você imagina, Lúcia, isso aqui é um microcosmo. Ainda tem que botar o conjunto dos cientistas de Rondônia e do Nacional, dos empresários, dos produtores. Exatamente, todos os stakeholders. É complicado. Não é uma coisa simples, mas é possível, né? Então, gente, vamos dar sequência. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Esse próximo item não é só para vocês, mas é um item que a gente quer colocar nessa proposta de orçamento, porque tudo é feito sem ouvir os russos, né? Não sei se a hora é boa para fazer essa analogia, mas o que pensam os consumidores sobre os produtos que vêm da Amazônia? Talvez o peixe seja o menos impactado por isso, mas os demais, por exemplo, carne,
qualquer coisa que signifique substituição da floresta pela produção, seguramente, eu só vou dizer para vocês, eu sei que tem uma pesquisa feita pelo IBOP, pela CNA, quando a Kátia era presidente. E essa pesquisa é fechada a 7 chaves. Eu só sei o resultado. Os jovens preferem não comer a desmatar a floresta. Pode ser que, se você botar esse desafio no exercício na prática, ele acabe beliscando alguma coisa, mas é desse tamanho a rejeição. Então, serve para os outros produtos, mas eu acho que também vale a pena colocar a agricultura nessa sondagem de mercado. A padronização, já falamos, o estudo de viabilidade é outro assunto, gente. Por quê? Uma coisa é o projeto resolver o problema do mercado. Se você botar lá uma fábrica de gelo, você está resolvendo o problema do mercado. Entreposto, você está resolvendo o problema do mercado. Aliás, resolvendo o problema do produtor e não do mercado. Agora, o nosso objetivo maior, se vocês concordam, é que a indústria tem interesse em investir. O que a gente está vendo em Rondônia é uma redução do investimento. E ninguém está interessado em botar a fábrica de gelo e o entreposto, pelo menos lá no nosso polo. Talvez, de posse desse estudo inicial de mercado, a gente possa evoluir para a produção de um estudo de viabilidade industrial, para demonstrar aos investidores que é vantajoso montar uma infraestrutura no polo. O que vocês acham? Começando com o Roberto de novo, que é da sua área. Ô, Fernando, eu perdi o finalzinho. Como é que é a pergunta? Desculpa. Então, nós já falamos sobre a questão do estudo dentro das fazendas, demanda, realidade dos produtores. Falamos do estudo de mercado. O que São Paulo e Rio de Janeiro esperam? E aí o Rodrigo já botou até o Nordeste, esperam do produto que vai sair de Rondônia. Agora eu estou falando do seguinte: produzir um estudo de viabilidade econômica para uma instalação industrial no polo. Porque se a gente começar a botar infraestrutura, logística, no polo, no lugar da iniciativa privada, você vai resolver o problema imediato, você não resolve o problema estrutural. A piscicultura tem que parecer e ser vantajosa para quem vai investir. Então, depois desses primeiros passos, um terceiro que eu faria é um estudo de viabilidade industrial. O que você acha? Viabilidade industrial? É da implantação de estrutura de entreposto, de fábrica de gelo. Vale a pena montar uma indústria de processamento lá no polo? Ok. Bom, a minha resposta é basicamente a mesma que eu dei anteriormente, né? É possível fazer esse estudo, mas tudo vai depender desse equilíbrio geral da cadeia produtiva, né? Então, para você entender essa viabilidade, você vai ter que fazer exatamente, entender como que está a produção, a que preço é vendido, como que o supermercado compra, quais seriam os concorrentes de outros estados, ou até não sei como é que funciona, assim, a venda para outros países, talvez. Precisaria entender mais a fundo a realidade aí do polo para conseguir chegar nesse ponto, né? Por isso mas é isso, mas é complexo. É a mesma coisa do consumidor, é super complexo, não é um estudo simples que você pesquisa uma indústria e vê o resultado, mas é possível também. Se quiser aprofundar nesse nível, dá para chegar lá. O que eu coloquei exatamente que esse estudo seria uma continuidade do estudo inicial. Ele viria depois da análise de mercado que seria feito pelo estudo que a gente falou anteriormente. Não é coisa para agora, portanto, mas eu acho que
Isso serve para pautar a nossa atitude. Porque se a gente resolver os problemas que o mercado não resolveu, nós vamos estar criando uma coisa fantasma, alguma coisa que não é real. A realidade é, o cara vai botar dinheiro porque ele vai ter retorno. E talvez a nossa principal missão seja criar as condições para isso. Roberto? Sim, eu concordo, mas é que tá, assim, se hoje a pessoa não põe dinheiro nesse nicho, é porque ela ainda não enxergou que dá dinheiro, né? Então, assim, o que teria que ter de diferente no que existe hoje para que a pessoa seja, né, o investidor seja motivado a aplicar seus recursos numa estrutura como essa, né? Então, quando a gente fala estudo de viabilidade, né, a resposta é sempre depende, né, se é viável ou não, porque são vários fatores envolvidos né, na economia como um todo aí da indústria que tem que ser considerado. Então, viabilidade não é apenas sim ou não, mas, né, como é que está a política de preço, como é que vai estar o dólar na época, né, se a produção antes e depois na cadeia vai atender né, o necessário, como é que é a distribuição de insumos para isso. Então, tudo depende. Para chegar num mapeamento desses fatores e como isso seria vantajoso ou não, dado um mapa de risco, por exemplo, para um possível investidor, você teria que entender todos esses outros fatores, porque, de novo, não é assim simplesmente vale a pena ou não vale, porque se não há um investimento hoje desse nível aí no Estado, é porque provavelmente as pessoas enxergam que não vale a pena, né? Então a gente precisaria enxergar o que teria que ser diferente para valer a pena ou não. Que eu espero que venha como resposta do estudo anterior que a gente falou. Ô, Rodrigo, você concorda com o conceito que eu coloquei aqui de que nós não podemos resolver o problema do mercado investindo na indústria na região e sim criar as condições para que o investimento flua para a região? Totalmente. Eu acho que o papel do Estado indutor é um papel importante, mas não deve ser um papel de substituição de possíveis oportunidades para os que sejam produtores, comerciantes e tudo mais. Eu acho que a gente lança uma pedrinha fundamental, bota aquela oportunidade, mostra que a oportunidade funciona, tem viabilidade técnica e econômica, e a partir daí ajuda a cadeia produtiva a se organizar para explorar esse nicho. Obviamente que os outros investimentos, a gente tenta casar justamente isso, casar o investimento da cadeia produtiva, que é o cenário ideal, né? Senão, a gente não tem recurso suficiente, o Estado, por maior que seja, não vai ter recurso suficiente para abarcar todos esses investimentos necessários. Eu acho que dentro dessas políticas públicas, inclusive é uma coisa que nós da FAO batemos muito forte, é isso. Nós fazemos alguns investimentos que são papel do Estado, mas junto com o Estado, obviamente, a gente só faz investimento que o Estado nos solicita e atividades essas solicitadas pelo Estado, com sua anuência, com seu desejo de avançar nessa área, mas com o objetivo maior de mostrar como pode funcionar essas políticas públicas nessas ações, nessas oportunidades, para eventualmente virar realmente a partir de políticas públicas de legislação, para voltarmos a ter uma legislação favorável e que seja uma legislação indutora para esses modelos que nós estamos criando ou tentando ajudar a criar. Eu acho que é por aí. Fantástico. Ilse? Bom, um dos grandes problemas aqui que culminaram com o declínio da produção, né, com muitos produtores abandonando a atividade, é justamente o fato de produzirmos matéria-prima, né? Então, nós não temos valor agregado. A gente pega um peixe que, a meu ver, é um peixe nobre, né, que já vem com a chancela da Amazônia, né? Só isso aí já é muito, né? Já agrega valor, e a gente produz como uma matéria-prima de baixo custo, né? E aí o que acontece? Hoje, o preço alcançado por essa matéria-prima não é interessante, então os produtores estão desistindo. E a única maneira que a gente tem de corrigir essa questão
é agregar valor, e a gente só agrega valor no processamento, né? Na melhoria da qualidade desse produto, seja classificando, seja trabalhando. A forma de apresentação tem que mudar, né? Seja em corte, seja de qualquer forma. Então, essa é uma... E aí, quanto ao mercado, o que nos falta aqui, já foram feitos vários trabalhos, como o Roberto disse, como o Rodrigo disse, vários trabalhos que hoje eu não considero que estejam atualizados, porque o contexto é muito diferente de antigamente, mas o mercado existe, né? Nós hoje já vendemos nosso peixe em Dubai, processado, é claro, né? O tambaqui já é comercializado em Dubai, já é comercializado na Bolívia, o Rodrigo. A gente manda para aí, a gente manda para o Peru, né? Aqui no Brasil, o tambaqui é comercializado no Paraná, é comercializado em Brasília, é comercializado em Minas Gerais, em vários estados aqui do Brasil, mas sempre processado. O que nos falta é o gatilho para a gente convencer o empresário a industrializar esse produto, porque mercado não falta, com certeza. Bom, nós temos aqui a próxima tela, é onde queremos chegar. Em algum momento de março ou abril, em consonância com a agenda de vocês, nós vamos fazer um mini workshop de umas 2 horas com Rondônia, colocando essa agenda propositiva que a gente está discutindo aqui. Agora, é lógico que ela não vai ser só da visão de mercado, é por isso que eu passo a palavra para a Lícia, para você dizer, Lícia, o que entra nessa discussão como prioridade da agenda de pesquisa? O que precisa ser feito para a gente colaborar com essa estruturação? Perdão, foi para mim, Fernando? Isso. Bom, quando a Ilse estava falando, eu estava pensando, né, que eu acho que as questões de produção do pirarucu elas não estão consolidadas, né? A gente não sabe exatamente qual a exigência nutricional da espécie. A gente não sabe reproduzir o bicho assim. A gente consegue ir lá no tanque pegar a nuvem. Então nós não dominamos, porque o que eu entendo assim, falar que a gente faz aquicultura, o próprio conceito de aquicultura é quando você domina absolutamente todas as fases do ciclo de vida de uma espécie, né? Nós ainda temos muitas questões a serem elucidadas na reprodução do pirarucu, nutrição de formas jovens de pirarucu. Nós sequer temos uma ração num tamanho, nós não temos equipamentos para fazer uma ração no tamanho que seria energeticamente favorável ao pirarucu. Então, assim, são tantos fatores, certamente. Até queria ouvir a opinião do Rodrigo, que já trabalhou, né, no INPA, tudo mais, com pirarucu. São muitos fatores de pesquisa que tem aspectos de nutrição, toda essa parte de apresentação, né, tecnologia do pescado, é uma parte de pesquisa mesmo. Né, como que a gente vai fazer o corte, qual é o melhor rendimento para o produtor, isso tudo é pesquisa. A parte de manejo, né, são muitos pontos que precisam ser melhores trabalhados para dizer, não, a gente faz aqui cultura de pirarucu. Rodrigo, você foi citado. É verdade. Não, eu concordo com a Alícia que realmente para uma cadeia produtiva do pirarucu, em dizer que tem um domínio da piscicultura do pirarucu, seria um pouquinho forçar a barra, como pode-se dizer. Mas, de todo modo, eu acho que nesse caso também cabe até a carapuça para o tambaqui, porque mesmo para o tambaqui, a gente não tem nenhum nível de conhecimento da nutrição do tambaqui que tem conhecimento da nutrição da tilápia, por exemplo, que já é uma cadeia da cultura bem consolidada em termos de conhecimento de todo o manejo da parte da reprodução, de produção, de nutrição e tudo mais. Logicamente que sempre tem espaço para melhoras. E é o caso do tambaqui, mas o tambaqui está bem mais encaminhado, bem mais tranquilo, por assim dizer, para nós chegarmos, eventualmente, num nível de pacote tecnológico que a tilápia tem. Com o pirarucu, realmente, é um pouquinho mais
devemos ainda ver com mais calma, com mais cuidado, vender essa coisa de que vamos produzir pirarucu para exportação, que vai dar tudo certo, que realmente temos essa capacidade. Eu acho que podem ter núcleos de bom conhecimento, de boas maneiras de fazer esse manejo, que já estão, de certa maneira, se consolidando, e tentar replicar isso e continuar a investir, logicamente, não parar a pesquisa, não parar esse pacote tecnológico, o avanço desse pacote tecnológico é importante. Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente não deve perder, realmente, se há produtores que têm condições e têm vontade de investir e tem realmente você vê o tato para fazer isso e a gente trabalhar junto com eles, eu acho que é válido. Então, mas não pode dizer que a gente está com pacotes prontos para botar aí na praça e vai tudo dar certo e vão todos sair felizes. Isso realmente não dá para fazer. Antes de ouvir a Ilse, eu peço sua ajuda, Delícia, porque as outras coisas eu posso fazer Vocês observaram que nós estamos construindo um programa mínimo, com várias abordagens, vai ter uma cronologia de estudos e de ações que tem que obedecer à lógica do dinheiro disponível, a lógica da hierarquia de urgências, e que a gente vai construindo até a realização desse mini workshop. Mas se você puder me ajudar, Alicia, fazer uma lista de quais as pesquisas que você considera fundamentais, só topicamente, 1, 2, 3, 4, 5, não precisa descrevê-las. Agora? Não. Nesse retorno da Daniele. Pode ser. De maneira que eu, quando a Daniele voltar, eu já tenho sistematizado o programa mínimo para vocês validarem, considerando os aspectos de mercado e os aspectos de técnicos científicos, tá bom? Ilse? Sim. Quer comentar sobre essa parte de pesquisa? Quero sim. Eu concordo tanto com o Rodrigo quanto com Lícia. Não que eu esteja em cima do muro, né? Mas ambos estão corretos. Nós, realmente, né, o pirarucu, nós temos alguns guerreiros aqui em Rondônia que são apaixonados por esse bicho e que desenvolvem estratégias, né? Eles fazem... eles são pesquisadores, porque eles inventam, né, e estão produzindo, mas, assim, está muito difícil para eles. A maioria não consegue continuar produzindo. E tem um fato muito importante aqui em Rondônia, e aqui no Acre também, aqui bem próximo à Rondônia, que a maioria dos pirarucus que são comercializados no país são produzidos aqui. Tem algumas iniciativas no Espírito Santo, na Bahia, mas a maioria sai daqui, né? Então, assim, a gente tendo ou não o pacote tecnológico, principalmente da reprodução, dominado, o bichinho tá tomando seu espaço, né? E é urgente mesmo, urge, né? Tem uma pesquisadora que foi para o Peru, você sabe qual, Lúcia? Acho que é a Rosana, o nome dela, parece que ela trabalhou lá. Deve ser a Rosana Venturieri. Isso, mas ela conseguiu fazer a reprodução do pirarucu lá? Olha, o caso da Rosana é um caso sensível. Não sei se o Rodrigo conhece a Rosana, né? Assim, o caso dela é sensível. Ela foi contratada por uma empresa, né? Então ela tem contratos aí de sigilo, entendeu? Não é alguma coisa que vai chegar e a gente... Rosana, vem para o grupo, ela vai falar, entendeu? Não, com certeza, eu sei disso, mas assim, se ela conseguiu, não é impossível, né? É aí que eu quero chegar, é isso que eu quero dizer. Mas, enfim... Com o próprio tambaqui, né, nós temos também ainda muito o que conhecer do tambaqui, inclusive agora, como você sabe, Lícia, e eu já falei para o Rodrigo também, acho que até para o Roberto, surgiu aqui agora alguns exemplares leucísticos, surgiram aleatoriamente, né, com albinismo parcial, ficaram lindos, a gente chama de tambaqui dourado e tal, a gente está com um plantel bem bacana, e nós estamos investigando as causas, né? Estamos caracterizando esse bicho. Então, quer dizer, falta muito de pesquisa ainda, né? De nutrição, de tudo. Oi? Você está em contato com o Eduardo, nosso colega aqui, porque ele já está trabalhando com isso também. Nós estamos juntos. Tá. Nós estamos juntos.
Tá bom. Inclusive, eu falei com o Daniel lá no início e o Daniel nos direcionou. Então, Tá. assim, nós temos muito o que pesquisar. E nós não falamos ainda do terceiro peixe, né, que tem uma aceitação, tirando a tilápia, do terceiro nativo, que na verdade é um híbrido, mas é visto, né, como nativo, que é o pintado. A gente precisa trabalhar esse bagre, né? É necessário que a gente trabalhe esse peixe. A produção dele aqui está crescendo muito, né? Ela está tomando, de certa forma, o lugar da produção do pirarucu, porque o pacote tecnológico, apesar de não estar também tão completo, ele está melhor trabalhado do que o do pirarucu. Então, assim, pesquisa é uma coisa que nunca, né, a gente nunca vai completar, né? Ela é necessária, ela é a base para o desenvolvimento de qualquer cadeia, né? A gente não fecha um pacote tecnológico sem ter as pesquisas voltadas para as espécies, para a gente conhecer as necessidades, né? Nutricionais, reprodutivas, enfim. Então, senhora Embrapa, a gente está grudado em vocês. Ótimo. Então, eu acho que a gente avançou muito hoje. Vai ficar mais claro depois que isso estiver organizado no papel. Eu vou usar o carnaval para reouvir essa discussão e traduzir o que vocês falaram. Tem a parte de pesquisa, que a Alice vai me ajudar nesse roteiro, né, Alice? E aí a gente monta que essa agenda ela vai ter fontes de financiamento diversas. Eu não sei o que o convênio FAO-SEBRAE inclui. Seguramente uma parte das despesas do que a gente falou aqui para poder vir de lá. Nós temos os bancos que devem participar. Então, nós temos que enxergar iniciativa privada, bancos e o convênio com o SEBRAE para saber de onde a gente vai poder tirar os recursos para financiar a agenda que vocês vão definir. Tá bom? Ok? Lícia. Mas, Fernando, o SEBRAE, já houve uma conversa prévia com eles sobre financiamento de pesquisa? Porque nós temos uma iniciativa. Então, nós temos... Acabei de falar. Eu não sei qual é o escopo do convênio. O que eu sei é que nós estamos inseridos num convênio de $1 milhão para o Brasil todo, dividido por 5 estados. O que isso acolhe, eu não sei ainda. Mas alguma coisa do que foi dito aqui, eu tenho certeza. Talvez o Rodrigo possa até falar mais um pouco. Tem a possibilidade da parceria Sul-Sul, que é uma outra coisa que o Rafael Zavala focou muito em buscar apoio na iniciativa privada, mas a FAO está disposta a botar o seu peso para fazer funcionar essa parceria. Então, nós temos vários caminhos. Por enquanto, a gente só está organizando o que a gente precisa. Num segundo momento, vai tentar casar essa agenda com a agenda dos financiadores. É isso, Rodrigo? Eu acho que é por aí. Eu acho que, como o Rafael já deve ter colocado, a gente tem que cultivar esse interesse maior de um programa, na verdade, tentar juntar isso num programa maior, programas países e FAO, e aí linkarmos com os possíveis financiadores. E aí tem boas possibilidades, aí é o trabalho de botar isso no papel e botar bem centrado numa objetivos claros e onde é que a gente quer chegar para os financiadores enxergarem isso e ter realmente avançar nesse aspecto. Alice, e aquilo que você colocou, né? Perdão, Fernando. Aquilo que você colocou, Rodrigo, até coloquei no chat agora, se a gente poderia, de alguma forma, ter acesso a esses dados, esses relatórios aí não sei como que está apresentado isso, dos consultores da FAO que você comentou, que até orientou, tal, que tem alguns muito bons.
Acho que, apesar de, né, de ter um gap aí de tempo, como a Ilse colocou, as coisas mudaram um pouco, mas considerar todo esse esforço, né, investimento que já foi feito. Eu recebi 2 deles aqui, Rodrigo. Eu vou ver se eu me lembro aqui quem foi. Eu devo ter contatos aqui. Se você tiver alguma dificuldade pelo fato de você não estar lá, ou enfim, eu não lembro. Em tese tá em poder da FAO Brasil. Todos os relatórios foram entregues para eles. Então está tudo documentado lá, seja em documentos produzidos no papel, seja documentos eletrônicos. Teoricamente seria mais fácil seria botar tudo em PDF e disponibilizar. Agora, o quanto que foi sistematizado esse trabalho feito dessa maneira, não sei dizer. Polícia, E, obviamente, tem muito trabalho aí do Sebrae que já foi documentado, né? Tem vários, inclusive aquelas publicações para a produção do conhecimento do tambaqui como tal, conhecimento do pirarucu onde está, e tudo isso já foi produzido e vale a pena resgatar para a gente não ficar inventando roda também, né? Do Sebrae, eu acho que eu consigo disponibilizar para vocês o que foi feito aqui. Alguns do Sebrae de Pirarucu foram feitos aqui, pela nossa equipe, inclusive. Tem alguns, né? do Sebrae que foram feitos pela Embrapa, né? Mas então, nesse tópico, a gente está falando só de pirarucu, a gente vai abordar só pirarucu, ou a gente vai abordar por espécie? Porque são coisas diferentes. Tambaqui. A princípio, tambaqui. O carro-chefe é tambaqui. Não, mas pirarucu está incluído. Pirarucu eu disse o carro-chefe. Pirarucu e tambaqui. Porque o que a gente vende, o que a gente tem em mercado hoje, o que movimenta a economia da aquicultura em Rondônia, hoje é o tambaqui. É por isso que eu disse o carro-chefe. Não que a gente não esteja comercializando o pirarucu, o pintado, né? Mas a grande 90%, 90 e tantos por cento da movimentação financeira vem da produção do tambaqui. Lícia, por favor, acrescenta essa demanda de acesso aos documentos na sua lista. Eu tenho reunião com o Sebrae Nacional sobre aquicultura semana que vem. E aí eu já coloco essa demanda, que é exatamente com a pessoa que está coordenando o convênio Sebrae-FAO por eles. Estou fazendo essa reunião a pedido do Kianca, para a gente alinhar as coisas, deixar todo mundo confortável na mesma página. Então, tanto no que diz respeito aos dados da FAO quanto do Sebrae, coloca isso na sua listinha aí, tá? Fernando, e sempre assim, com a pesquisa como um grande guarda-chuva, a gente se lembrar de compartimentar, né, os assuntos relacionados à piscicultura em produção, industrialização e mercado. Que o produto é um só, né? Mas essas 3 áreas são áreas tão distintas, né? Então, é bom a gente pensar que essas 3 áreas merecem atenção. As 3, nós não temos nenhuma dessa aqui que a gente pode continuar, considerar que esteja satisfatória. É exatamente o sentido dessa reunião. Na primeira parte, a gente falou de mercado, mas aí, assim, compartimentar produção, lá dentro da porteira, industrialização, e depois a comercialização e o mercado. A gente tem que ver tem que compartimentar. A agenda vai traduzir isso e vocês vão validar semana que vem se é esse o caminho. Ok. Tá certo, gente? Mais alguma coisa? Roberto, nada? Bom, Lúcio, imensamente grato pela sua paciência. Roberto, você é o padrinho dessa confusão toda, por favor. Você é eu? Eu só respondi as perguntas aqui. Imensamente grato, você é o elo de ligação dessas coisas todas, tanto pelo nível técnico quanto pelo estratégico. Então, sinta-se nosso presidente executivo, honorário, o que você quiser. Lícia e Ilse, muito obrigado, foi excelente. E semana que vem a gente fala de novo, tá? Se você deixar a Lícia me botar um título, vai ser Mr. Chairman. Tá ótimo.
Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado a vocês Bom aí. carnaval a todos, para Bom quem é de carnaval, carnaval, bom boa fim de semana. pescaria para quem é de pescaria, que é o meu caso. Abração. Um Até abraço. mais, Tchau, pessoal. tchau. Abraço. Obrigado. Bom ver Boa noite. você, Rodrigo. Muito bom. Um Igualmente. abraço, Um pessoal. abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom Bom rever carnaval. vocês. Tchau, Bom tchau. carnaval para todos.